Ok. Bom, sexta-feira e a gente tá aqui hoje fazendo o quê? Ó, coisa maravilhosa, tirando dúvidas. Então, hoje o nosso plantão tira dúvidas. Então, do nosso método protocolo terapêutico integrativo. Vamos juntas? Pois é, eu reuni todas as dúvidas ou seja, as mais recorrentes, as 10 mais recorrentes, para a gente discutir juntas a solução, tá bom? Então vamos lá? Hum, Então vamos lá, mais um minuto maravilhoso. Sejam muito bem-vindas, quem perdeu a última aula. A nossa aula de hoje é sobre um a gente poder tirar dúvidas do nosso método protocolo terapêutico integrativo. Aqui você encontra um espaço seguro de acolhimento, escuta e transformação. Hoje, nossa aula tira dúvidas e o nosso foco é ir além das técnicas. Vamos olhar com coragem para tudo aquilo que ainda impede você de resgatar a sua confiança pessoal e melhorar os seus relacionamentos familiares. Essa aula é como um espelho. Você vai se reconhecer em muitas partes e principalmente entender que você não está sozinha. O nosso método, ele é viável, transformador. Isso você só vai poder sentir a partir do momento que você colocar em prática tudo aquilo que a gente discute em cada uma das nossas aulas, ok? Se você ainda não adquiriu o nosso método protocolo terapêutico integrativo, não perca tempo. Vou deixar o link aqui no final para você conversar comigo, ok? Então vamos lá para a parte um, as 10 dificuldades mais comuns que a gente vai trabalhar nesse dia de hoje. Vamos então identificar essas 10 principais dúvidas e bloqueios que surgem na sua jornada de transformação emocional. Para cada uma das 10 dúvidas que eu trouxe aqui hoje, vou trazer reflexões e soluções práticas com ferramentas que já usamos no método protocolo terapêutico integrativo. Primeira dúvida: eu não sei por onde começar a confiar em mim. Essa é uma dúvida que acho que todas as mulheres têm, né? A gente não sabe por onde a gente passa, pode confiar em nós mesmos, porque às vezes a gente se perdeu pelo caminho e por isso a gente acaba o quê? Sofrendo as consequências dessa mudança que a gente vai fazendo, porque a gente vai querendo agradar tanta gente que a gente passa a não reconhecer a nós mesmos. É por isso que a confiança pessoal é tão importante para você fazer da sua jornada de transformação emocional uma prática, utilizando essas práticas que a gente já apresentou para você no método protocolo terapêutico integrativo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. A confiança, ela é construída com pequenos compromissos cumpridos com você mesma. Então, o compromisso é com você, com a sua transformação. Então, é você quem tem que agir, quem tem que colocar em prática. O compromisso com a sua saúde é você quem tem que cumprir, ok? E para isso a gente vai utilizar uma técnica que chama escrita terapêutica semanal. Como que a gente faz isso? A gente escreve num diário. Lembra que a gente falou sobre o diário de saúde? Você pode utilizar o próprio celular, né, para fazer isso. Você pode abrir, por exemplo, uma. Todo mundo hoje utiliza o aplicativo WhatsApp. Então você pode utilizar no WhatsApp, fazer uma uma anotação no próprio WhatsApp ou no Telegram, né? Você pode utilizar o Telegram ou o WhatsApp, fazer um grupo com mais pessoas, com duas pessoas, por exemplo, e depois você exclui as pessoas e fica sozinha naquele grupo. Aquele grupo você vai colocar, por exemplo,
meu diário. Já imaginou você escrever? Então é isso, escrever. Você vai escrever todos os dias o que você precisa trabalhar, tá bom? E essa escrita terapêutica é uma escrita sem se preocupar com erros ortográficos, o que você vai sentir no dia, a sua necessidade daquele dia, você vai escrever, tá bom? Escreva, por exemplo, você pode utilizar, como a gente trabalhou hoje, a confiança construída, então você vai confiar em você em algum aspecto. Por exemplo, hoje eu confio em mim quando eu me desvencilho do colega de trabalho que me prejudica. Olha só. O que que eu faço? Ao invés de eu ir pessoalmente conversar com ele, tudo que eu tenho para resolver, eu resolvo ou por telefone ou por e-mail. Eu prefiro o e-mail, que o e-mail é mais profissional e você tem a prova de que você não deixou de cumprir aquele compromisso, né? Colega é difícil? E-mail. Melhor coisa que você faz. Colega, complexo? E-mail. Muito mais fácil você lidar com esse tipo de situação. Então, utilize a escrita terapêutica. Te dei dois motivos e você pode ainda utilizar o velho diário para fazer isso. Então, técnica, escrita terapêutica. E aí você escreve: hoje eu confio em mim quando. Aí você vai usar uma ação que representa isso por dia. Eu te dei um exemplo de um problema, por exemplo, que você encontra muito no trabalho, ok? Então faz isso por você todos os dias, faz algo por você todos os dias, se transforme todos os dias. Mostre que a sua confiança, ela é construída e não você chega e eu confio em mim. Não, eu confio nas minhas ações e eu construo isso todos os dias. E é um compromisso que eu tenho que ter comigo mesmo, ok? Então vamos para o próximo. A próxima pergunta foi uma dúvida de uma colega que ela me mandou no WhatsApp essa semana. Ela falou assim comigo: tenho medo de reviver dores antigas. Tenho medo de reviver dores antigas. Eu sei que é muito difícil a gente ficar vivendo de passado, mas às vezes é necessário que você se acolha, acolha essa dor. Não reviver, mas acolher. Por quê? O que você evita aprisiona, te aprisiona. A resposta está em você acolher para sim você se libertar dessas dores antigas e não ficar com medo, porque o medo ele vai ser sempre o quê? Você sempre vai verificar essas dores antigas e vai ficar o quê? Só jogando ela para debaixo do tapete. Quando você pega ela, coloca ela no papel e acolhe ela, você se liberta. E aí aquela dor, ela fica menor, cada vez menor, a partir do momento que você vai acolhendo ela e entendendo por que que você passou por aquela dor. Então aqui você não precisa mergulhar no trauma, mas sim olhar com compaixão para essas dores antigas, para essas partes feridas. Porque a vida é sempre um aprendizado. Ninguém consegue se libertar se não acolher essa dor. Essa dor vai estar sempre batendo a porta. É desse jeito. Então, uma técnica para você se libertar é você fazer o que a gente faz muito: respiração consciente. E para isso a gente utiliza aroma. Então, respiração consciente com aroma. E o aroma, você não precisa o quê? Você só precisa sentir o óleo. Aqui a gente está usando o óleo essencial de lavanda, que é o óleo que eu gosto bastante e que ele faz o quê? Ele tira, né? Ele mergulha nessas dores e faz você sentir-se melhor porque ele alivia tensões. E essas dores, normalmente, elas machucam muito. Então, para você acolher, e aí você vai respirar consciente, respiração 7, 4, 7, ok?
Hoje eu não vou fazer com você as respirações, porque a gente já fez essas técnicas. E se você não conhece, você assista os meus vídeos sobre respiração consciente, que a gente vai ensinar para você essa técnica e você vai fazer aí na sua casa, dentro do seu lar, de forma prática, e você vai ver como que você vai conseguir trabalhar. Durante a técnica da respiração consciente, você vai utilizar o aroma para acalmar os seus ânimos e você vai o quê? Mergulhar nessa dor, acolhendo ela com compaixão, com amor. Então, 3 respirações. Então, 3 técnicas 747. 3 técnicas 747. Bem lentamente, você vai. E aí, durante essas respirações, você vai fazer o quê? Você vai acolher essa dor. Então, hoje, eu acolho o que dói em mim com amor. Hoje eu acolho o que dói em mim com amor. Hoje eu acolho o que dói em mim com amor. Mostre para o universo que essa dor, ela é acolhida por você com respeito, com amor, com compaixão. Quando a gente acolhe, o que que ocorre? Você se liberta. Então é essa a intenção para você que tem medo de voltar às dores do passado, ok? Então vamos para a próxima dúvida. Então, a próxima dúvida, a dúvida número 3. Você, essa semana eu recebi também, não, essa semana não, foi semana passada que eu recebi essa dúvida no grupo, no nosso grupo lá de alunas do método protocolo terapêutico integrativo. Não sei como me posicionar na família sem parecer grossa. É uma frase de uma querida aluna que eu achei que vale muito a pena a gente discutir ela aqui, porque muita gente precisa de se posicionar, muita gente precisa de se posicionar e aprender a dizer não, e aprender que é necessário dizer não, é necessário se posicionar e não ficar à mercê de fazer sempre a vontade do outro quando você não quer fazer aquilo. Ou seja, quando você fala sim querendo dizer não. Lembre-se que firmeza não é dureza, não é ser grossa. Você pode ser clara e amorosa ao mesmo tempo. Nós conseguimos. Eu consigo. Você também pode conseguir. Limite é cuidado. Então, limitar, colocar o seu posicionamento, colocar a sua fala de forma aberta e clara, não é sinal de rejeição. Pelo contrário, é sinal de amor próprio com você, de respeito próprio com você. Então, a gente vai fazer a técnica de afirmação com toque no coração. Para isso, você pode utilizar o óleo essencial novamente, né? Acolher essa situação, né? Para você se libertar desses nãos, né? Libertar o seu não sem ser grossa, mas ao mesmo tempo se posicionar. Então, é seguro expressar o que eu sinto com respeito. Então, se eu não quero ter conflito, por exemplo, com um irmão meu, e ele gosta de ficar fazendo brincadeiras que eu não gosto, é só me posicionar. Meu irmão, eu tenho esse problema, eu não gosto de brincadeiras. Você pode, por favor, não brincar comigo desta forma? É isso, é se posicionar. É o marido que gosta de brincadeiras e às vezes você não gosta das brincadeiras, acha desrespeitosa? Chega e fala: Marido, eu preciso de uma gentileza sua. Você pode, por favor, não
brincar. Dessa forma, eu acho desrespeitoso. É se posicionar. Viu como é possível? É possível. Sem brigar. Não adianta eu brigar, não adianta eu aumentar o meu tom de voz, porque não é isso que é ser firme. Firmeza não é aumentar o tom de voz, é dar limite para quem se acha no direito de desrespeitar o seu limite. Lembre-se, o limite do outro começa onde termina o meu. Então, se o meu limite é até aqui, o outro, o limite dele também é a partir daí. Então, ele não pode ultrapassar essa barreira, que é onde você colocou o limite, onde você não quer mais aquilo. É isso. É se posicionar com firmeza, sem brigar, sem gritar. É isso. Simples. E para isso você vai o quê? Ó, colocar essa mão no coração e vai se posicionar e falar com a pessoa, né? Ou para você mesmo. É seguro eu me expressar com respeito. É seguro eu me expressar com respeito. Você pode colocar essa afirmação falando aqui, né? Com o seu coração que você está falando, com você mesmo, ou você pode colocar a mão em cima da sua garganta, que é onde fica o nosso chakra laríngeo. O que que acontece com o chakra laríngeo? O chakra laríngeo é a nossa expressão, é a nossa voz no mundo. Então, para você se expressar e colocar limite nas pessoas, você tem que afirmar. Então, faz isso, tá? Se você quiser utilizar o óleo essencial, você pode sim utilizar o óleo essencial e fazer uma massagenzinha sobre a sua laringe e sobre o seu coração. Isso ajuda você o quê? A acolher as suas emoções, acolher o que te faz ficar bem, o que te faz ficar tranquila e ser, e com isso você consegue ser expressiva, dar limite e ainda expressar aquilo que você sente com respeito, com amor, com sem rejeição, ok? Então, é dessa forma. E isso não é hoje eu faço, amanhã eu já vou. É todos os dias. Uma resposta, é uma técnica que não adianta você fazer hoje e amanhã você já tá ótima. Não. Isso é o quê? É igual técnica de ninar o bebê. Você não ensina o bebê a dormir no horário, não é todo dia você colocando disciplina nele, colocando ele para dormir todo dia no mesmo horário. Ou você, todos os dias, quando você começou a escovar os dentes, você começou, a sua mãe tinha que falar com você todos os dias: filho, escova os dentes, filho, escova os dentes, filho, escova os dentes, filho, escova os dentes. Não era isso? Então, você vai fazer essa técnica todos os dias. Em todos os momentos que você precisar, às vezes, dar limite para alguém e não está conseguindo, faça afirmação. Segura em você, no seu coração, segura no seu chakra laríngeo e, né, né, com força. É só aquele toque leve. E aí você se expressa. É seguro eu me expressar com respeito. É seguro eu me posicionar com respeito. É simples. E aí você vai afirmando para você. No mínimo, você tem que fazer 3 vezes essa afirmação. Ok? Então vamos pro próximo? Próxima dúvida, número 4. Tenho vergonha de mostrar o que sinto. Nossa, quem não tem, né? Às vezes a gente fica com vergonha, fica acanhado, cheio de dúvidas em relação a mostrar para o outro que você gosta dele ou que você tem. Eu não tenho receio hoje de mostrar nada para ninguém em relação a isso. Quem eu gosto, eu abraço, eu demonstro, tá? E tá tudo bem. A gente não tem que ter vergonha de mostrar pro outro o que a gente sente, né? Tá com raiva? Mostra, às vezes, né? Acolhe a sua raiva, respira, inspira, viu que você exagerou? Sai do aquele ambiente que tá muito nervoso
Acalma e depois você volta. Aí você vai pensar melhor e você vai agir de forma mais assertiva. Então, não tenha vergonha de mostrar que você está com brava, que você está com dúvida, que você não tem certeza daquela situação. Então, não ter vergonha é um trabalho também diário. Então, a vergonha, ela nasce quando você acredita que seu sentimento é errado. Então, amar é errado, ficar triste é errado, ficar com raiva é errado. Não. Nenhum sentimento que você apresente ele é errado. Agora, lembre-se, sentir é humano e só se cura aquilo que se mostra. Então, eu não tenho que ter vergonha do meu amor por fulano. Eu não tenho que ter vergonha da minha amizade por Beltrano. Eu não tenho que ter vergonha que eu não gosto de fulano. Mas eu tenho que acolher e expressar de forma saudável. Ter vergonha não é não me dou bem com fulano. Eu vou evitá-lo, mas se é o meu colega de trabalho, eu vou ter que trabalhar isso. Então, só se cura aquilo que se mostra. Então, a vergonha é um sentimento que nasce quando você acredita que seu sentimento é errado, né? Não gostar do outro, não se dar bem com o outro, não é sentimento é, que você tem que guardar de lado, mas é algo que você tem que enfrentar. E isso é ser adulto, né? E só se cura aquilo que se mostra. Então, o sentimento que ele é apresentado é que você consegue se curar aquele sentimento, aquela emoção. Então, técnica. Hoje a gente vai utilizar para acolher, para curar essa emoção, essa vergonha, a roda da energia vital. Então, onde você nota bloqueio na expressão emocional? O que você pode fazer hoje para abrir esse espaço? Então, descubra. Com a roda da energia vital, você vai dividir um círculo em quatro, vai verificar onde que está o bloqueio, qual nota que você dá para cada um dos pilares da energia vital na sua saúde espiritual, qual nota que você dá? Para sua saúde emocional, qual nota que você dá? Para sua saúde física, qual nota que você dá? E para sua saúde, ó, mental, qual nota que você dá? Então, mental, espiritual, física e emocional. Quatro pilares da saúde emocional. Então, nesses quatro pilares, de 0 a 10, qual nota que você dá para cada uma dessas áreas da sua saúde? Então, se você não dorme muito bem, se você está precisando dormir, não está descansando, levanta parecendo que não dormiu nada, então a sua saúde física está o quê? Debilitada. Você está tendo insônia à noite, não está dormindo bem? Também, ou seja, a sua saúde física também está debilitada. Então, a nota tem que ser menor, né? De 0 a 10, você vai dar uma nota de 9 se você não está dormindo. Você está tendo insônia? É isso. Você tem que ser verdadeiro com você, onde verificar de verdade onde que está o bloqueio para você descobrir e agir. Então, onde você nota bloqueio na expressão emocional, na saúde física, na saúde espiritual ou na saúde mental? Qual área? Você está tendo só pensamentos negativos? Então a sua mente está o quê? Só no negativo. Você não pensa positivo, você não pensa nas coisas boas, você não vê o lado bom das situações? Então a sua mente está precisando trabalhar, né? Tá só cheia de negatividade. Você tem sentido na vida? Tem sentido naquilo que você faz? Você sente, você tem uma expressão espiritual saudável? Ou seja, você vê sentido na vida, você vê sentido naquilo que você faz? Então, se você não tem esse sentido, a sua saúde espiritual está capengando, e aí você precisa trabalhar ela. Então, de 0 a 10, você vai dar uma nota e vai verificar onde que está o bloqueio, em qual área.
Pega a que está mais grave e vai de uma em uma. Às vezes todas estão, então todas você vai precisar de trabalhar. De 0 a 10, só tá bem acima de 7. Então, 8, a nota 8 que você deu para a saúde espiritual, beleza. Você deu uma nota 8 para sua saúde física, beleza. Você deu uma nota 9 para sua saúde emocional, beleza. Você deu abaixo dessas notas, né? Abaixo de 7. Quer dizer que você tá capengando nessa área, então a gente precisa trabalhar. E é só a partir do momento que você acolhe é que você cura, ok? Então, vamos lá. O que você pode fazer hoje para abrir esse bloqueio? Para o quê? Para acolher essa situação. Esse emocional, essa saúde física, essa saúde espiritual ou essa saúde mental. Que você pode fazer em cada uma das áreas para você modificar e transformar essa expressão nessa área, ok? É isso que você vai fazer. Então, acolha. Quando você acolhe, você tem que ser verdadeiro. Então, dá uma nota coerente com a situação que você está vivenciando no momento. E aí, você vai pegar essa área que está gritando e você vai trabalhar ela. Como que você vai trabalhar? Vamos para as próximas perguntas que você vai descobrir. Você tem que descobrir por si próprio, né? É um caminho que só você pode trilhar. Vamos lá? A quinta pergunta é: olha que fala interessante, eu acho que essa dúvida todo mundo traz ela consigo. Tenho medo de não ser ouvida dentro de casa. Nossa, acho que toda dona de casa fala muito isso, né? Os filhos às vezes não ouvem a gente, o marido não ouve, não, você se expressa, mas ninguém respeita, né, o seu ponto de vista. E aí a gente fica com esse medo de não ser ouvida dentro de casa. Você pode não controlar a escuta do outro, mas pode fortalecer sua própria voz interna. A confiança, ela começa dentro de você, antes de ser reconhecida fora. Então você não precisa de ter medo de não ser ouvida, mas você precisa o quê? Fortalecer sua própria voz interna. Eu sei da minha capacidade, sei que em relação a esse objetivo a gente precisa agir dessa forma. Então, é isso, essa confiança que você vai ter que adquirir com a prática, né? Olha, é a questão do tanto do posicionamento, né, quanto de fortalecer a sua própria autoimagem. Eu tenho essa e essa habilidade. Então, eu sou capaz de trabalhar isso, de fazer aquilo. Então, quais habilidades que eu tenho em relação ao problema X que eu posso desenvolver e ajudar nesse aspecto? Então, quando eu falo para meu filho fazer dessa forma, eu tenho ciência de que dessa forma é viável, porque eu já fiz, porque eu já passei por isso. É assim. Então aí você vai o quê? Se reconhecendo as suas habilidades, reconhecendo os seus pontos chaves, que você é capaz, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você consegue fazer. E aí você vai o quê? Se reconhecendo, reconhecendo seus limites e reconhecendo suas habilidades. Às vezes a gente só fala que a gente é ruim nisso, é ruim naquilo, mas e o bom? Cadê o bom? Às vezes nem você sabe do quanto que você é boa em apaziguar, por exemplo, um ambiente. Às vezes você não se elogia do tanto que você é organizada e que você consegue dominar todas as áreas e delegar. Você consegue fazer a compra do mês, é, levar seus filhos todos os dias na escola com horário, você não chega atrasada, você é pontual, você é organizada. E aí?
É essa confiança, é essas habilidades que você tem que reconhecer. E a partir do momento que você reconhece isso, você falar, você não tem que ter medo de ser ouvida. Você fala e você não pode controlar a forma como o outro escuta. Você não pode controlar. Mas você pode o quê? Fortalecer sua própria voz interna. Entender que essas suas habilidades todas você domina. Isso você faz. Isso você é bom. Essa habilidade eu tenho. Essa. E aí você vai o quê? Alimentando a sua confiança. E sem se preocupar de ser ouvida pelo outro e de ser reconhecida fora, porque você sabe das suas habilidades, ok? A técnica para você ir treinando isso é, vamos de novo, né? Sempre o cheirinho, né? É muito bom você utilizar o aroma. Que o aroma, ele traz isso pra gente. Eu sempre gosto muito do lavanda, mas você pode utilizar, por exemplo, óleo essencial de gerânio, de manjerona. Por quê? Eles trabalham justamente isso, o medo, né? Eles trabalham essa voz interna que muitas das vezes a gente deixa de escutar. Então, além da escrita, você vai escrever 3 razões, né? Além da escrita, não. Com a escrita, você vai escrever 3 razões para você importar com você mesmo, importar com essa mulher que está aqui e que quer fortalecer sua própria voz interna, ok? Então, você pode escrever assim, ó. Minha voz importa porque eu domino a arte de eh, curativos, por exemplo, né? Eu sou enfermeira, então aí eu falo como que faz o curativo e a pessoa vira para mim e fala, "Ah, não, você não sabe de nada." Aí você vai se importar com a fala dela ou com o seu conhecimento? Com o seu conhecimento, com a sua voz interna, com a sua habilidade interna, sem se preocupar dela, da fala dela, do que ela tá falando. Você não consegue controlar o que o outro fala, o achismo dele, mas você consegue entender, consegue compreender que você é capaz disso, daquilo e daquilo outro. Ok? Então é dessa forma, é nesse nível que você tem que trabalhar. Então escreva 3 razões, tá? Se você se deparar com esse tipo de situação mais vezes ao dia, porque às vezes no trabalho a gente sempre vai encontrar os embates e os colegas te sacaneando. E aí você dá aquela baqueada, aí você lembra e fala para você mesmo. Se possível, escreva, tá bom? Sempre a técnica da escrita, porque você está mandando para o universo o quê? Metaforicamente, você tá, ó, mandando para o universo essa energia, esse seu reconhecimento que você domina, que você tá com a razão, ok? Então, minha voz importa por quê? Pararam, pararam, pararam. E escreva, tá? O óleo essencial, ele vai te dar isso, ele vai aflorar dentro de você essa esse reconhecimento, essa fala interna que você muitas das vezes deixa de ouvir para ouvir o quê? As críticas externas. Então vamos para a sexta pergunta. A sexta pergunta é: não consigo confiar que essas práticas realmente funcionem. Aí a gente fala muito sobre isso e deixa de desconfiar, né? Deixa de confiar, né? No nas técnicas terapêuticas porque a gente é mais fácil desconfiar. Lembre-se, você não precisa acreditar 100% nas técnicas terapêuticas para começar. Você precisa experimentar com o coração aberto. Então, o desafio, a técnica que eu ouso a te desafiar é fazer um desafio de 7 dias com uma prática. Exemplo, afirmação mais respiração consciente. Registre seus sentimentos ao longo de uma semana, 7 dias. E aí você me conta como que vai ser o seu final do dos tempos da semana. Hoje,
Hoje é sexta-feira, então você vai fazer até quinta. Olha que coisa maravilhosa. Começa hoje, não deixa para amanhã, não. Tá bom? Outra, outra dúvida muito recorrente. Não tenho tempo para mim. Gente, a coisa que mais a gente fala, não é verdade? Então, tempo a gente não se encontra. Tempo se acolhe, se escolhe. O tempo é a gente quem faz ele. Cuidar de si não precisa ser demorado, mas precisa ser verdadeiro. Então, uma técnica. 1 minuto de presença com óleo essencial. Hoje eu vou me cuidar e vou sentir esse esse aroma que eu tanto gosto. Eu, por exemplo, aqui eu trouxe dois, ó, que eu gosto bastante. O lemongrass e o lavanda. São dois óleos essenciais maravilhosos para a gente o quê? Contemplar o aroma e poder cuidar da gente por dia. É 1 minuto. Você passa a mão, né? Põe o óleo, uma gota do óleo essencial e passa sobre o coração. E aí você acolhe. Você pode ainda utilizar a fala, a fala, né? E aí eu me importo, eu me dou esse momento. E aí você vai fazendo isso. 1 minuto, olha para você ver. Isso é se respeitar. Outra dúvida, número 8. Eu me sinto culpada por priorizar minha cura. Aí você vai falar assim: nossa, culpa é o grito de um padrão antigo que diz que você só vale se cuida dos outros. É aquela velha história. Você vive cuidando dos outros, mas na hora de cuidar de você, você se prioriza? Nada. Lembre-se, cuidar de si é cuidar de todos ao seu redor, porque quando você cuida de você se respeita, e quando você se respeita, você consegue cuidar de todos e respeitar todos. Então, a técnica que eu oriento você a fazer é uma técnica de afirmação com toque corporal e acolher a sua, você acolher você, é se autoabraçar. Então, me priorizar não é egoísmo, é amor que transborda. Me priorizar não é egoísmo, é amor que transborda. Me priorizar não é egoísmo, é amor que transborda. E aí você vai utilizando isso sempre que você deixar de fazer algo por você para agradar os outros. E é todos os dias construindo isso. Nona dúvida que falaram comigo também. Olha para você ver. Não sei lidar com críticas ou rejeições. Nossa, quem não é criticado, meu bem, é porque não é lembrado, porque a crítica faz parte. Todo mundo quer criticar, quer dar sua opinião. Lembre-se, você não é a crítica que você recebe. É aquela velha história. Você não é a verdade que o outro fala. O olhar do outro não define a sua verdade. Lembre-se de utilizar uma técnica que eu gosto bastante: olhar-se no espelho. Então, pegue um espelho, aqui eu tô com o meu aqui ao lado, né? Coloca ele na sua frente. Olhe nos olhos, olhe nos seus olhos, nos seus próprios olhos, ó. Põe um espelho e por 1 minuto diga para você mesmo: eu me aceito como eu sou. Eu me valorizo independente da opinião alheia. E aí você vai praticando isso todos os dias. Eu me aceito como eu sou. Eu me valorizo independente da opinião alheia. Eu me aceito como eu sou. Eu me valorizo independente da opinião alheia. E é todos os dias e vai indo, vai seguindo até você conseguir chegar na onde você deseja. Número 10. Não consigo me perdoar por erros do passado. Aí você vai falar comigo que a falta de perdão é, ela não apaga o que aconteceu, né? O perdão ela não apaga. Mas você não conseguir se perdoar é você o quê? Não tá se libertando. Então, o perdão liberta a mulher que você é hoje da prisão de quem?
da culpa. Porque quando você não consegue se perdoar é porque você sente ainda culpa em relação àquilo. Então, qual a técnica que eu oriento? Carta de autocura. Escreva uma carta para si mesma, dizendo que você acolhe, que você se perdoa e vai reconhecendo as suas escolhas e se dê o direito de recomeçar. Erros todos nós cometemos, mas a gente só melhora a partir do momento que a gente reconhece que nós podemos fazer diferente e que o perdão não liberta ninguém, ele liberta só você. Então, você perdoar o outro, não dá o outro, você o quê? Tá libertando é você daquela prisão emocional, daquela culpa. É. Então, utilize as técnicas que a gente orientou, faça diferente. E se você ainda tiver qualquer dúvida, não deixe de nos buscar. Você só precisa estar disposta a continuar, mesmo com dúvidas, mesmo que aos poucos. Toda dúvida tem uma raiz emocional e toda raiz emocional ela pode ser acolhida com cuidado, presença e consistência. Se essa aula tocou você, te espero na próxima sessão do nosso método protocolo terapêutico integrativo com o coração aberto. Se quiser compartilhar o que você sentiu ou suas dúvidas e precisa ainda de uma ajuda extra, me chama no WhatsApp. Estarei disponível para você, que é nosso aluno. E se você gostou desse nosso material de hoje, é só solicitar ajuda, escreva para mim, ajuda, que eu vou enviar para você um e-book com todas essas técnicas que a gente discutiu nessa aula Tira Dúvidas para você praticar aí no conforto da sua casa. Tenham todos um dia maravilhoso. Beijos!